Alô, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar, mais uma aula. Dessa vez vou fazer uma revisão, começar o processo de revisão. Por quê? Porque a gente tem, no final do mês, já a avaliação bimestral também. Então, como a gente conseguiu, graças a Deus, fechar o assunto desse bimestre, o que é que a gente vai fazer agora? Revisar. Agora mesmo vocês vão fazer uma avaliaçãozinha, com tópicos da revisão que eu vou trabalhar hoje. Daqui a pouco eu boto lá eu coloco lá no Forms, coloco para vocês fazerem a avaliação, certo? Então eu vou dar uma revisada legal para aí a gente. E aí, os demais, as próximas semanas também. Por quê? Porque já está muito perto de fechar a parte do terceiro bimestre, certo? Vamos à luta, então. Vou apresentar a tela agora para vocês. Tá dando para me ver legal, né? Pronto. Começar a nossa primeiro assunto de revisão, né? Que é o capítulo 5. Clima, a vegetação e as paisagens. A gente já viu, vou revisar mais em cima do que vai cair na prova, ok? Olha só, prestem atenção que é em cima do que vai cair na prova. Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, certo? Camada superficial gasosa que envolve a Terra. A atmosfera da Terra é composta de vários gases, vocês sabem. No entanto, existem dois que têm maior escala na Terra, que é o nitrogênio, que é 78%, e o oxigênio, 21%. Né? E qual é o gás que é fundamental para a gente ser vivo, sobreviver, viver, respirar? O oxigênio, é isso? É o oxigênio, certo? Que é fundamental. Aí veja que eu já estou dando dicas do que vai cair. Prestem atenção. Aí, ó, se é o oxigênio, que é o gás, que faz com que a gente, né? Só que a atmosfera tem suas camadas também, certo? Ela tem camadas que faz até quase o espaço sideral, né? Então tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A troposfera é onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, onde as nuvens, onde ocorrem as precipitações em chuva, neve, granizo, é onde estão os eventos do clima, caracterizam o clima. É na troposfera, certo? As demais camadas já é acima, é? Então a estratosfera já está acima, 50 quilômetros de altitude, ó, tá vendo? Nela, diferentemente da camada anterior, a temperatura aumenta conforme a altitude aumenta, tá vendo? Ela vai subindo. A mesosfera, esta camada alcança até aproximadamente 80 quilômetros do solo. Nela, conforme a altitude aumenta, a temperatura diminui, atingindo até 90 graus abaixo. Quer dizer, vai subindo e as temperaturas vão baixando e tal, né? Então é isso. Certo? Por que na estratosfera acontece diferente? Porque a estratosfera ela está numa camada intermediária entre a troposfera e a meso. A meso já é quase subindo para a parte espacial, a parte do, né, além da atmosfera quase, né? Já está na atmosfera ainda, é claro, mas tem um processo, certo? Então, na estratosfera você tem o quê? Ó? Situa-se até 50 km de altitude. Nela, diferentemente da camada anterior, a temperatura aumenta, é justamente conforme a altitude aumenta. Então, é nessa camada que quando
Qualquer objeto que vem entra em atrito, né, entre a termosfera e a mesosfera, aí ele se dissolve por conta do calor, né, da diferença de temperatura e a velocidade aí. Aí acima a exosfera, 500 quilômetros, já é quase onde estão as estrelas, o espaço. Né? Então é isso, pessoal. As camadas da atmosfera, certo? E a troposfera é onde está a primeira camada da atmosfera, que é que está a vida, onde é que está os fenômenos, né? Troposfera. Elementos atmosféricos, ó. Nós temos elementos que são fundamentais, né, para a atmosfera. Que elementos são esses? Vamos lá. Eliazar Cabral. Olha só, nós temos na atmosfera do nosso planeta ocorrem diversos fenômenos atmosféricos, como os ventos, as nuvens e as precipitações, né? Esses fenômenos que ocorrem. Esses fenômenos ocorrem quando os elementos atmosféricos, Ô, como professor. quais os elementos? Temperatura, pressão e umidade interagem na atmosfera terrestre, sobretudo na troposfera, sua camada inferior, Professor, que é a mais inferior. Oi? Diga. eu entrei atrasado por causa que eu tava assistindo. Estava assistindo, foi? Mas não tem Foi. problema. Tem problema. Aí tu ficasse sem saber o horário direito, não foi da aula? Mas tá tranquilo. Fique tranquilo. Mas eu comecei praticamente agora também. Temperatura assimilável na, na frequência que eu mandei. Então vamos ver o que é a temperatura. A variação de temperatura na atmosfera está em grande parte relacionada ao aquecimento da superfície terrestre. Né? Então a temperatura nada mais é do que o Sol, a radiação solar que vem ao nosso encontro, vem ao encontro da Terra. Então gera uma temperatura mais elevada se a incidência for maior, for grande. Gera uma temperatura menos elevada se a incidência for menor. Quanto maior for a intensidade de energia recebida do Sol, tá vendo? E refletida pela superfície, maior será o aquecimento do ar, que consequentemente apresentará temperaturas mais elevadas, tá vendo? Por outro lado, quanto menor a intensidade de calor recebida e emitida pela superfície terrestre, menores serão as Professor, temperaturas registradas. Diga. é possível nesse ano ter apagão? Oi? Tá, É tá, tá possível. arriscado. Tá arriscado. E tá com Tá pouca arriscado chuva, né? por conta da quantidade de chuva que não está caindo, né? É, Não está tendo um equilíbrio legal por conta do desmatamento, né, vamos dizer, dos gases poluentes, tudo isso que o ser humano modificou muito, né, a paisagem natural. E aí é complicado, está havendo um desequilíbrio aí. Está chovendo menos, isso é um problema. Vamos lá. Então veja só. Então vocês estão vendo aí o esquema do desenho, né? Ó. O que é que acontece? Ó? Vem 100% emitido pelo Sol, 20% absorvido pela atmosfera, a atmosfera pega para ela 20%, aí mantém a estabilidade do calor na Terra, parte 27% refletido pelas nuvens, as nuvens captam 27%, 50% chega à superfície aqui, ó, apenas, e 3% refletido pela superfície, que reflete, devido à superfície refletir, absorver. Certo? Então, ao receber a energia proveniente do Sol, a superfície do planeta é aquecida e parte dessa energia é liberada para o ar, aquecendo, tá vendo? A parte da energia que fica, ela aquece a Terra e aí ajuda na vida, né? No planeta. Agora, não pode é o quê? Aumentar essa incidência, porque aí fica um calor infernal e aí fica difícil. Agora, isso está acontecendo por quê? Por conta da interferência do próprio ser humano.
A temperatura do ar atmosférico também varia devido à latitude, à altitude, maritimidade e continentalidade, certo? Claro, se a latitude, se você está numa região, a latitude, um exemplo, aqui, ó, se você está nas áreas próximas ao Equador, você tem temperaturas mais elevadas, porque o Sol vai vir em maior força, maior escala, né? Se você está numa latitude maior, aqui, ó, próximo às zonas polares, né? Você tem, os círculos polares, você tem regiões com menos incidência de raio solar, e aí a temperatura é mais baixa. A altitude já varia também com a temperatura, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. É por isso que quando você viaja para lugares mais altos, temperaturas são mais baixas, em média, né? Bananeiras aqui na Paraíba tem, né, tem que subir aquela serra. E aí a temperatura à noite cai bastante, um pouco lá. Bom? A continentalidade e a maritimidade também tem a ver. Quanto mais próximo do mar, a variação de temperatura é menor. Né? Um exemplo, se faz 27 graus durante o dia, né? Quando chega à noite fica 24, 25, a variação não é grande. Já quando você vai para o interior da Paraíba, o interior do continente, muito para distante do mar, o que é que acontece? A variação de temperatura é maior, né? A temperatura, a diferença entre a maior e a menor temperatura é bem maior. Por exemplo, o que acontece em Monteiro, né? Às vezes em Monteiro dá 40 graus, quando chega à noite, o calor se dissipa de forma muito mais rápida por conta do rochedo da rocha. E aí a temperatura cai para 15, 16, então o regime térmico, né? A temperatura, a variação térmica é muito maior. Então, por isso que a continentalidade e a maritimidade também têm a ver. O que a gente chama de, eu estou chamando de amplitude térmica, viu, pessoal? Variação de temperatura. É a própria amplitude térmica. O nome correto é amplitude térmica. Que é a diferença da maior para a menor temperatura em um dia. Ou um ano, pode ser. Você vai fazer sua escala, né? Pronto. Já tem a pressão atmosférica, certo? Que é o peso do ar, né? Pode ser definido como o peso que o ar exerce, certo? Em locais. Vamos lá, olha só. Aí aqui, ó. Nas regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, porque a coluna de ar é menor, certo? Então, o que é que acontece? A pressão atmosférica também é menor. Então, em lugares altos, a pressão atmosférica é menor. O peso do ar é menor, é mais leve, certo? É por isso que o ar também fica rarefeito. A oxigenação diminui por conta disso. É por isso que os jogadores cansam bastante quando vão jogar em lugares altos, né, com certa altitude. E nas partes mais baixas, a pressão atmosférica é maior, né, porque o peso do ar é maior, o espaçamento do ar é maior, tudo isso. Os ventos, o que são os ventos? O ar em movimento, né? Existem ventos alísios, vento do Nordeste, ventos alísios, né, os tipos de ventos, brisas, né? Aqui tem a circulação atmosférica global, que é o mesmo, vimos na página anterior como ocorre a formação dos ventos em escala local. No entanto, esse deslocamento do ar também ocorre em escala global e tem características diferentes entre algumas porções do planeta. O mesmo mecanismo que diferencia temperatura e pressão, atuando no deslocamento do ar em escala local, também age em escala global. Desse modo, podemos identificar esse deslocamento das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, né? Ou seja, áreas de alta pressão, que é a parte de baixo, e a parte de cima, o vento se deslocando para a parte de cima, que é a área de baixa pressão. O deslocamento ocorre por meio de células, que são grandes correntes circulares de ventos. Essas células também originam ventos superficiais, como os ventos alísios, tá vendo?
e os ventos de oeste, os ventos polares. Né? Os ventos polares já vêm dos polos, né? Aqui, a movimentação, tá vendo? Tem os de origem da área central, né? E tem os de origem das áreas polares. Né? Os ventos polares, ventos alísios, né? Deslocam-se dos trópicos para a região equatorial. Ou seja, essa parte da linha tropical, ó, vai para a parte central. Isso são os ventos alísios, certo? Aí tem ventos de oeste, os ventos polares, que se deslocam dos polos, certo? Umidade. O que é umidade? A umidade está presente na atmosfera terrestre, na forma de vapor de água, tá vendo? Então, de acordo com o local que você está, a umidade relativa do ar pode ser alta, mais úmido, ou a umidade relativa do ar pode ser muito baixa, ou seja, seco, né? Então, em áreas desérticas, a tendência é a umidade do ar ser baixa, e aí você, às vezes, até o nariz sangra. Ela é o resultado, ó, da evaporação da água dos oceanos, lagos, rios, e também da transpiração das plantas e animais. Ou seja, quanto mais distante do oceano, mais a umidade do ar ela tende a ser baixa. A umidade do ar atmosférico varia conforme o lugar, visto que em nosso planeta há lugares extremamente secos e outros cuja umidade é elevada, tá vendo? Precipitação. As precipitações elas podem ocorrer, né, em neve, Ô, professor, em chuva e em granizo. Diga. a sua prova era para ser hoje, né? Ou era ontem? É hoje. Eu É vou, hoje? eu vou colocar hoje. Aí vocês vão ter um prazo para fazer até sábado. Aí eu Vou fecho, fazer hoje mesmo. certo? Olha, o vapor de água contido na atmosfera, ao ser aquecido pelos raios solares, torna-se menos denso e se eleva. Em elevadas altitudes, o vapor de água se resfria e condensa-se, formando as nuvens, tá vendo? Então, essas nuvens, esse vapor de água, quando sobe, que ele se condensa lá, eles vão se formando, formam as nuvens. Né? O próprio vapor de água contido na atmosfera, certo? Então, ele, ao ser aquecido pelos raios solares, torna-se menos denso e se eleva. Aí ele se eleva, aí forma umas nuvens. Aí, em elevadas altitudes, o vapor de água se resfria e condensa-se, formando-se as nuvens. Né? Quando chega muito alto, né, ele vai se resfriar, porque a tendência, né, é a temperatura cair na altitude, e aí vai formar as nuvens, o vapor de água. E aí o que é que acontece? A precipitação, que é o quê? O cair da chuva ou da neve ou do granizo. Dependendo, neve ou chuva, dependendo do ponto que você tiver, do lugar do planeta que você tiver. Chuva geralmente mais nas zonas equatoriais e tropicais. Nas zonas temperadas, nas zonas polares, cai neve, porque o ar é muito mais gelado e aí a precipitação que cai às vezes é neve. Neve forma-se quando o vapor de água que se eleva e forma as nuvens encontra temperaturas muito baixas, tá vendo? E se congela, transformando-se em cristais de gelo. Esses cristais precipitam-se na forma de flocos de gelo, chamados de neve. Olha. Já o granizo forma-se quando as gotas de água, carregadas pelos ventos para as porções mais elevadas das nuvens, onde as temperaturas são mais baixas, transformam-se em cristais de gelo, tá vendo? Ao se juntarem, os cristais de gelo tornam-se cada vez maiores, até precipitarem-se e atingirem a superfície terrestre na forma de pedras de gelo, tá vendo? Então, aqui tem possibilidade de cair neve aqui na Paraíba? Hein? Não? Não, claro que não. Por Não. quê? Porque as temperaturas daqui, nós estamos numa zona tropical, temperaturas elevadas, muito quente. Aí não tem como esse vapor d'água chegar em cima, né, e encontrar temperaturas muito baixas.
para formar flocos de neve. E aí cai o quê? Forma as nuvens e cai o quê? Em forma de chuva. Então, a precipitação nossa aqui, da nossa região, é chuva, geralmente. Entenderam, pessoal, direitinho? Vamos lá. Isso. Eu Massa de entendi. ar, tempo e clima, ótimo. Na atmosfera existem grandes porções de ar, que apresentam Professor, características internas semelhantes, calma, como temperatura, pressão e umidade. Então, na atmosfera existem grandes porções de ar. Essas grandes porções de ar, justamente, elas apresentam características internas semelhantes, temperatura, pressão e umidade. Essas características podem ser diferentes de outras porções de ar ao seu redor, de acordo com a localização dessas porções de ar. Então, essas porções de ar são o quê? Massas de ar, chama-se massas de ar. Então, as massas de ar são porções de ar. Essas massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, pois suas características são adquiridas de acordo com a área de onde se originam. Então, você tem um exemplo, a massa de ar polar. Ela se origina onde? Em João Vitor. João Vitor. Onde é que a massa de ar oi. polar se origina? No Nas frio, zonas nas zonas polares. polares, né? Lá. Isso. Polares, Então, o que é que essa massa de ar vai trazer? Frente Frio. fria, né? Fria, Frente fria, né? temperaturas baixas. Entendeu? Então, da onde ela se Entendi. origina, ela traz a sua característica própria. Um exemplo, se a massa de ar se origina no trópico, na zona aqui, ó, nessa região quente aqui, massa de ar tropical, né? Ou a massa de ar equatorial continental, né, que é mais quente ainda. Então, o que é que ela vai levar? Se ela se origina em zona quente, ela vai levar o quê? Temperaturas mais elevadas. Ela vai levar o quê? Frente quente, né? Entendeu? Por quê? Porque é da onde ela se origina, né? Se ela prevalecer em maior escala, aí é determinante. Um exemplo, uma massa de ar entra em choque com a outra. Então, aquela que tiver maior porção de ar, maior volume de ar em movimento, maior volume de ar em movimento, você tem o quê? Maior volume de ar, você vai ter a predominância daquela massa de ar. Um exemplo, se ela prevalecer no sul do Brasil, então ela chegou, como a massa de ar polar estava mais fraca, aí ela vai trazer o quê? Temperaturas mais elevadas, ela vai trazer o quê? Uma frente quente pode ocorrer, entendeu? Então é isso aí. É esse fenômeno que eu quero explicar para vocês. Entre frente quente e frente fria, que vai falar agora, que vai cair na prova. Ó. A área de contato entre duas massas de ar com características diferentes é conhecida como por frente. Né? De acordo com o tipo de massa de ar, existe uma frente específica. Claro. Né? O que é a frente quente? Forma-se quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar fria. Então, se a massa de ar quente ela avança, ela se originou numa zona mais quente, então aí você tem uma frente quente, né? Frente fria é o contrário, forma-se quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente. Quando tem uma porção de ar maior, aí você Ô, tem professor, a temperatura vão baixar, a frente fria vai ocorrer. Diga. aqui E na com isso, às Paraíba, em vezes traz o Recife, quê? Às vezes a frente fria traz o quê? Chuva, temperaturas mais baixas, dependendo. A frente quente também vice-versa, pode trazer um ar mais seco, temperaturas mais elevadas, pode ocorrer uma precipitação maior e assim sucessivamente. Diga é na Paraíba, em Recife, acho que eu não sei o nome não. É negócio tropical. disso. Isso, nós temos Aí é aqui, tropical? aqui nós temos uma atuação grande da massa de ar tropical, a nossa região, né? É por isso que, é como eu disse, os fenômenos tipo neve não ocorrem. Por quê? Porque nós temos temperaturas muito elevadas aqui. Não é? Não é uma zona de temperatura baixa. Entendeu? Por isso que não ocorre.
Essas Então, ó, páginas que o senhor tá vendo é da prova, né? é do livro, mas é que vai ser aplicado à prova, o Aí o assunto da senhor prova. rebota as Olha, páginas, né? então vamos compreender o que é tempo atmosférico, o que é clima. Olha, o tempo atmosférico é aquele, pode ser entendido como as características da atmosfera em um determinado momento e lugar. Um exemplo, João Vitor, você hoje está com o céu aberto, o sol está bem, está aparecendo, né? E você diz assim, ó, o tempo está bonito, o tempo agora não está chovendo não. Então, é o momento que está ocorrendo o tempo atmosférico. O conceito é esse. É no momento que ocorre o fenômeno atmosférico. Isso é tempo atmosférico. Agora, o clima é diferente, viu? O clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar. Quer dizer, é medido, é classificado como um bocado de condições do tempo. Muito tempo. Leva no mínimo 30 anos para se classificar um clima, tá vendo? Isso aí vai cair na prova. Leva no mínimo 30 anos para classificar-se um clima, ok? Então, pronto. Então, aí a gente já viu que. Por que é importante fazer a previsão do tempo? Porque é a previsão do tempo que faz com que a sociedade se organize. Né? Se eu tenho. Por isso que nos jornais passa, ó, tempo para o final de semana. Para quê? Aí diz se vai chover, se vai ocorrer a chuva, se vai a temperatura vai ser muito elevada ou não, para que você se organize, né? A sociedade se organize. Os mapas da previsão do tempo é para isso, certo? Pronto. Fechamos. Só uma Fechamos pergunta. nossa revisão. Diga. É as páginas que nós temos que estudar, o senhor vai mandar Eu vou foto dizer ou agora. vai. Vou mandar agora para vocês, tá bom? Tá certo. Tá bom? Olha, então, alguma dúvida, pessoal, com relação a tempo e clima? Hum? Ah, A fenômenos atmosféricos, tempo atmosférico, elementos do clima. Pronto. Então, então fechamos essa parte, certo? E o interessante é vocês saberem, né, sobre a questão das precipitações. Né? Aqui, por que aqui não ocorre chuva? Porque nós estamos na zona tropical. Não, desculpa, não ocorre neve. Porque nós estamos num clima tropical, recebe incidência de raio solar muito intensa, por isso que não tem a possibilidade de ocorrência de neve aqui. A gente só tem a precipitação em chuva, por causa da temperatura elevada, o vapor d'água que sobe se condensa, temperaturas elevadas, aí a tendência é se ocorrer a liquidificação, desculpa, ocorrer a precipitação em chuva. Essa fusão vir em água mesmo. Essa, vamos dizer, precipitação vir em forma de água, por conta da temperatura elevada. Tá ok? Entenderam direitinho? Ô, professor, é engraçado que cada estado as. Qualquer mesmo. Não tem aquelas massas No que sul. Por aparecem. que no sul ocorre a neve? Nas áreas de serranas, principalmente. Aí nas áreas serranas. Porque na serra, né, você tem as temperaturas mais baixas. E a região sul, como está próximo à massa de ar polar atlântica, que já é próximo à Antártica, aquela região mais gelada do continente americano, aí você tem a influência da massa de ar polar. E a temperatura cai, e nas áreas no inverno, principalmente, mas no inverno, é claro, no inverno. A neve no inverno, né? Aí pronto, aí a temperatura é muito baixa, aí quando o vapor d'água sobe, encontra as temperaturas muito baixas, aí que se congela, aí forma flocos de neve. A neve. Ok? Entenderam direitinho? Pessoal, então vou fechar aqui a parte de gravação. Mas não vou sair agora não, aguarda um pouco. Tá bom? Tá Fechar. bom.